Boa tarde a todos. Jesus nos abençoe. Vamos elevar o pensamento a Deus, seguindo o Senhor, os teus caminhos, com a força do seu amparo, da sua proteção. Que o Senhor possa nos iluminar os pensamentos, o coração, para que a gente possa passar uma tarde agradável em torno dos seus ensinos. Abençoe-nos com nossos familiares, nossos entes queridos, os amigos espirituais desta casa que nunca nos faltam. Permita-nos, Senhor, que possamos agradecer todas as dádivas que temos recebidas, os teus amparos, da tua proteção, na figura amorosa de cada um de nós temos. Que esta tarde, Senhor, seja uma tarde que possamos aurir forças, os fluidos espirituais de saúde, de equilíbrio, de paz interior, para podermos levar para os nossos lares toda essa gama de bênçãos e de amor que essa casa nos proporciona. Obrigada por tudo. Ilumine os nossos pensamentos para que a gente possa compreender os estudos que faremos nesta tarde. Muito obrigada, Senhor. A tua paz conosco. Que assim seja. Bom, hoje de manhã, quando eu abri o estudo para a gente refletir a tarde de hoje, o livro abriu na coletânea de preces espíritas. E é interessante porque normalmente quando a gente se preocupa em estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, quando chega no capítulo 28 a gente volta para o início e esquece. Tem tanta coisa de ensinamento na parte do 28. E caiu justamente assim, nessa questão: dai-nos o pão de cada dia. A gente recorda que Jesus, quando falava, ele falava sinteticamente, uma frase, que ele falou do Evangelho, dá 2 páginas de reflexões. Então, essa coletânea também de preces espíritas é um capítulo que os espíritos falam que eles não fazem, eles fazem ali um exemplo, mas que cada um deve colocar o seu coração, as suas palavras, em cada uma dessas preces. Mas eles fazem um preâmbulo, antes um prefácio, explicando a respeito. Mas vamos estudar nesta tarde juntos essa questão aqui: dai-nos o pão de cada dia. Então, os espíritos em Kardec colocaram o seguinte: dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O que quer dizer isso? O corpo é importante para o espírito, porque através do corpo físico, vivendo a vida material, a gente vai ter experiências que nos levam à disciplina, a executar o amor, a paciência, a resignação, a coragem, Então, é a convivência. Se eu estou sozinho lá no meio do mato, eu não vou aprender a ter paciência. Vai ser maravilhoso alguém me visitar. Então fica uns dias, visita, vai embora, e eu volto a ficar sozinha, não tenho preocupação nenhuma. Porque eu não preciso ter paciência, eu não preciso ter tolerância, eu não preciso de nada dessas coisas que a gente vai aprender no atrito do dia a dia, verdade? E também ele coloca aqui que a gente precisa do alimento espiritual. O que é o alimento espiritual?
espiritual. Senão as orações, conhecer as leis divinas, a gente se interessar por nos instruirmos, a gente estudando e conhecendo as leis divinas, a gente vai errar menos, a gente vai ver, às vezes, nos momentos difíceis da nossa vida, que a gente vai ser, vamos dizer assim, ter maiores forças para enfrentar as vicissitudes, as dificuldades, que nós encontramos. Vamos lá, continuando. A besta é um animal, qualquer animal tem o seu pasto, mas o homem deve à sua própria dignidade e aos recursos da sua inteligência, porque o criastes livre. Então, veja só, toda pessoa precisa procurar uma atividade, precisa procurar o seu alimento, precisa trabalhar para consegui-lo. Então, em realidade, o homem tem que se mexer. Não pode ser que nem um animal. O animal não tem raciocínio, então Deus faz tudo para ele, Ele tem o pasto, ele vai lá e come. Disseste-lhe, isso é Deus, tá? Porque quando a gente está falando a estudar-nos o pão de cada dia, nós estamos falando Pai Nosso, que está aí no céu, nós estamos pedindo para esse Pai o alimento, dai-nos o alimento. Então ele diz assim: disseste-lhe, tirarás o alimento da terra com o suor do teu rosto. Com isso, fizeste-lhe do trabalho uma obrigação, a fim de que praticasse sua inteligência na busca dos meios de prover suas necessidades e bem-estar. Uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, ele ficaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Então, todos nós temos que prover, procurar nos instruir numa atividade que a gente gostaria, afinidade que me faz bem. Não adianta procurar uma atividade. Eu tenho um filho de uma amiga, por exemplo, que ele já acabou a faculdade de Direito e agora ele está fazendo agronomia, ele está adorando a agronomia. Então, veja bem, ele falou para mim, não gostava do direito. Agora, de mexer com a terra, eu amo mexer com a terra. Então, veja bem, é melhor a gente escolher aquilo que a gente gosta, trabalhar o nosso pensamento, procurando fazer testes psicológicos aí, de psicologia, para a gente poder ver as nossas atividades, a nossa inclinação maior, Então, e aqui fala também que o trabalho é material, plantando, mexendo com a terra, ou intelectual, estudando, procurando um emprego numa firma, numa organização diferente, Vai utilizar o quê? A sua inteligência. Sustentai o homem de boa vontade, que confia em vós para o necessário, mas não aquele que se compraz na ociosidade e que gostaria de obter tudo sem cansaço, e nem aquele que busca o supérfluo. A gente não precisa do supérfluo para viver, a gente precisa do necessário para a nossa manutenção. É por isso que a força do amor nos leva a sermos solidários, a sermos caridosos, justamente por causa disso, Quantos há que sucumbem por culpa própria, por sua incúria? Incúria é falta de atenção, inteligência, falta negligência, Cansado, hoje eu não vou fazer isso, meio ocioso, Então, muitas vezes, sucumbem por essa incúria, pela imprevidência ou ambição, e por não quererem contentar-se com o que desses. Esses são artesãos do seu próprio futuro e não têm o direito de reclamar
pois são punidos por aquilo em que pecaram. Mas mesmo esses não abandones, porque sois infinitamente misericordiosos. Estender-lhes eis a mão segura, desde que, como um filho pródigo, retornem sinceramente a vós. O que está falando aqui? Que muitas vezes a gente erra, por exemplo, você faz uma escolha errada, e nessa escolha você vai colher os erros, né? O caminho foi todo, então sofrimento e vamos dizer assim, né? E não era aquilo que você queria. Aí você fala assim, não, mas Deus não é justo, né? Por que Deus não me indicou o caminho? Por que Deus deixou acontecer isso comigo? Pois é aqui, ó. O que ele fala aí? O que é o trabalho? O trabalho e as dificuldades do caminho da vida da gente são para a gente usar a inteligência, são para aprendizado. Tem um capítulo lá na paciência, no capítulo do 9, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 97, que fala sobre a paciência, e fala assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A gente só vai entender que a dor é a bênção depois que você passa pela provação. Porque você fala, não vou aguentar, não vou aguentar, não vou aguentar. No fim, você, se tiver resignação, religiosidade do coração, você vai pedir a Deus força, amparo espiritual para ultrapassar aquele momento, e tudo passa na vida. Você passou sem blasfemar, com resignação, com coragem de lutar, e depois você vai ver que você foi carregado no colo. Então, a gente precisa aprender a reconhecer que, se Deus é justiça, Ele não pode punir a todos igualmente, vai ser cada um segundo as suas obras, não é? É bem assim. O que mais que ele fala aqui, ó? Uma vez que a lei do trabalho é condição para o homem viver na terra, dai-nos coragem e força para cumpri-lo. Dai-nos também prudência, previdência e moderação, a fim de que não percamos os seus frutos. Eu me lembro que uma das primeiras mega-cenas que houve na história, um rapaz interiosão desse mato grosso lá daqueles confins do Judas, onde não tinha nada, ele ganhou na loteria, sozinho, né? Eu não sei que dinheiro que era, se era, acho que não era o real, era um outro dinheiro, cruzeiro, cruzado, não sei. E o que aconteceu? Ele começou a distribuir. A minha pessoa, no fim, ele estava com os, fala dos dentes, que só tinha os dentes a segurar, e não tinha nada, de colocou na miséria. Então, aqui ele não foi previdente, né? Ele não, vamos dizer assim, ele distribuiu a mãos cheias e não fez uma previsão de futuro. Então foi levado também a ser, eu não sei se os advogados, porque nessas alturas muita gente se oferece para auxiliar, né, no fim. Mas eu me lembro que ele, no fim, ele perdeu tudo. E olha, ganhou uma bolada naquela época, né? Não foi previdente, não confiou nos outros, ou não pensou muito, abusaram, acho que, da inocência dele, né? E aí ele não trabalhou o seu pensamento, né, para o futuro. Dai-nos, Senhor, nosso pão de cada dia, isto é, os meios de adquirir pelo trabalho o necessário à vida, pois ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se não nos é possível trabalhar, confiamos-nos à vontade divina, à providência divina. Se está nos vossos desígnios provar-nos com as mais duras privações, apesar dos nossos esforços, nós as aceitamos com uma
como uma expiação justa das faltas que poderemos ter cometido nesta vida ou outra precedente, pois sois justo. Sabemos que não apenas imerecidas e que nunca castigais sem haver um motivo, né? E veja bem, ó, vamos pedir no fim, né? Ele fala assim: guardai-nos a Deus de invejarmos aqueles que possuem o que não possuímos, nem mesmo aqueles que têm o supérfluo, quando nos falta o que é necessário. Perdoai-lhes se esquecem a lei de caridade e de amor ao próximo que lhes ensinastes. Afastai ainda do nosso espírito o pensamento de negar a vossa justiça, de se vermos a prosperidade do mal e a infelicidade que por vezes abate o homem de bem. Agora sabemos, graças às novas luzes, quer dizer, graças à doutrina espírita, graças aos esclarecimentos que nós recebemos dessa doutrina, né? Agora sabemos que graças às novas luzes que nos quisestes dar, que vossa justiça sempre se cumpre e não falha com ninguém, que a prosperidade material do mal é efêmera como a existência do corpo físico e que terá reveses terríveis, enquanto a alegria reservada àquele que sofre com resignação será eterna. Então, em realidade, a gente tem que aprender a aceitar as reveses da vida e prestar bastante atenção. Se eu estou passando essa dificuldade, por que eu estou passando? Vamos analisar se é desta vida, se eu consigo atinar desta vida, ou se é de uma outra oportunidade de uma vida passada que eu não me lembro agora, né? Então, o capítulo 5 do Evangelho, causa das aflições, tem as causas que são das atuais aflições e a da vida atual e as causas de uma vida anterior. Tá? Então, é ter resignação, é ter coragem de lutar. Eu falo com vocês porque foi a ajuda da doutrina que me possibilitou, né, sustentar a mim e a minha família num momento de dor que a gente passou 2 anos atrás, né? Então, graças a Deus que a gente sabe que a vida continua, graças a Deus que a gente sabe que a gente vai se encontrar, a gente tem essa certeza, graças a Deus que Deus nos proporcionou, né, essas luzes da doutrina para que a gente pudesse sustentar a nossa vida, tá? E aprender, né? Aprender com as dores. Eu encontrei nesse livrinho Jesus no Lar, é um livrinho de Chico Xavier, psicografia do Chico, pelo espírito Neio Lúcio. Neio Lúcio. E havia, nesse livrinho aqui, Neio Lúcio coloca, ele acho que era um espírito daquela época lá, da vida de Jesus, da vida dos apóstolos, né? Na época de Jesus na terra. E ele escreve que as discussões que haviam entre os apóstolos, né, reclamando para ele, para Jesus, que estava difícil de passar o evangelho, os ensinamentos de Jesus para todo mundo, porque o pessoal não entendia. Não entendia, uns sim eram tocados, mas outros não. Então, às vezes, eles tinham que levar aquele conhecimento e parar, e eles não sabiam da vida do Senhor. Como é que eles iam poder ensinar as pessoas a ter caridade, a ter, né, fraternidade, a pensar no bem, a agir no bem, né? É o primordial. O trabalho no bem é engraçado, porque no plano espiritual, quando a gente lê os livros, né, a alimentação no plano espiritual não é igual à nossa. A gente vê no livro de André Luiz Nosso Lar que quando
ele vai visitar a casa dele, né, ele quer auxiliar depois da primeira vez, ele ficou com raiva de encontrar a mulher casada, já tinha desencarnado, já fazia mais de 10 anos, né? E ele chega no lar dele e ele vê a esposa casada, os filhos já crescidos, né? E ele fica enciumado. E quando ele fica assim nervoso, enciumado, ele já se viu voltando para o umbral, para as pedras, aquele escuridão, aquele lamaçal. E ele fez: não quero saber disso, eu quero auxiliar. Então ele chama a Narcisa. A Narcisa era uma companheira dele, lá do plano espiritual do nosso lar. E ele chama a Narcisa, e daí uns 15 minutos, 20 minutos, a Narcisa vem. E fala para ele assim: meu amigo, você está precisando de uma energia, um alimento espiritual. E leva ele num bosque que tinha próximo, onde as árvores, a gente sabe, elas retêm o gás carbônico durante o dia e soltam o oxigênio. Então esse oxigênio é o alimento do espírito. E outro tipo característico de alimento é fazer o bem. Então, quando ele se refez, ele volta para casa, ele faz a purificação da água para o marido da esposa dele, né? Segundo o marido dela, para que ele pudesse se curar daquele mal-estar que ele estava encamado. E é muito interessante isso, esse alimento do espírito. A doutrina nos ensina a aspirar esse alimento do espírito, que são as orações, as boas ações, né? O conversar com gente que a gente ama, ensinar os outros, secar a lágrima de alguém. Isso tudo é alimento para o espírito e alimento para o futuro também da gente. Então, os apóstolos estavam discutindo qual seria a melhor forma deles, né, poderem ensinar. E Jesus ensinava o quê? Contando histórias, né? Jesus contava histórias. Então ele começou a contar uma historinha que está aqui gravada, que ele fala assim: ó, em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quando possível, né, eles podiam se defender-se contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada ao sabor da ventania de inverno. Um deles fixou o singular achado e clamou irritadíssimo: não vou perder tempo não. A hora exige cuidado, era comigo mesmo, sigamos em frente. O outro, porém, mais piedoso, considerou: amigo, salvemos o pequenino, é nosso irmão em humanidade. Não posso, disse o companheiro endurecido. Sinto-me cansado e doente. Esse desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade, precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de um minuto. E avançou para diante em largas passadas. O viajor de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos colando paternalmente ao próprio peito e, aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu metódica pela noite adentro, mas ele, sobraçando o valioso fardo, depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que ele buscava. Com enorme surpresa, não encontrou aí o colega que o precedera. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida num desvão do caminho alagado. Seguindo a pressa e a sós, com a ideia egoística de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos com que pudesse fazer vez ao congelamento, enquanto que o companheiro,
recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto ao próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se indene de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo, ajudando ao menino abandonado a ajudar a si mesmo, avançando com sacrifício para ser útil a outro, conseguira triunfar dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação revigoradora recíproca. A história singela deixar os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terna admiração transparecia nos olhos úmidos das mulheres humildes que acompanhavam a reunião, ao passo que os homens se entreolhavam espantadiços. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu expressivamente: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ninguém duvide, um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão, mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando que receberemos. Esta é a lei divina. Então, a lição do pão nosso que nós temos aqui, de cada dia, é justamente essa: é eu procurar fazer por mim, e que o necessário só, o supérfluo que porventura aconteça nos meus momentos, possa ser levados para outra, porque nunca faltará na minha mesa quando eu tiver oportunidade de fazer com amor o bem-estar de alguém, esteja próximo ou não, né? Esteja próximo ou que bate a nossa porta. Então, saibamos ter sensibilidade para realmente a gente não perder aqueles momentos que sempre aparecem na nossa vida de sustentarmos, né, na caridade singela do amor. Muita paz a todos, muito obrigado. Nós vamos convidar os membros fascistas para canalizar.